Tá vendo só? O que existe de objeto de metal nesse mundo hoje em dia é brincadeira, né? E são coisas simples como alicate, chave de fenda, chave de boca. Esses e muitos outros objetos que hoje em dia são absolutamente comuns. Hoje em dia, houve uma época em que não era assim. Até cerca de uns 500 anos atrás, produtos como a faca, chaves, fechaduras de metal, enfim, esses produtos eram produtos de luxo, objetos de luxo. Hoje em dia não. Hoje em dia qualquer ferro velho está forrado deles. Você quer saber por quê? Quer? Então, meu filho, assista a nossa teleaula de agora. Você vai ver na teleaula de materiais de hoje como evoluiu a industrialização de produtos fabricados com metais ferrosos. Vai ver toda a evolução da siderurgia, desde a antiguidade até o desenvolvimento da produção do ferro gusa. Você que assistiu a nossa última teleaula sabe da importância do ferro gusa para a produção de alguns materiais, especialmente aqueles materiais mais usados na indústria moderna, como é o caso do ferro fundido e do aço. Agora, você vai ver por que o homem levou tanto tempo para dominar a produção do gusa. Vale a pena conferir a composição do ferro gusa. Para quem não sabe, o ferro gusa é um material duro que quebra com facilidade. Ele é uma liga de ferro e carbono com um pouco de silício, manganês, fósforo e enxofre. Ué, você não tá gostando? Não, não é isso. O material até que é legal, mas eu acho que se a gente quer entender bem o assunto, a gente tem que estudar a história. História? Não, peraí. O nosso negócio aqui não é o profissionalizante. O que esse cara quer com história? Dona Neuza, a gente tem que estudar a história da evolução do material como gusa através dos tempos. Senão a gente vai entender tudo pela metade. Quer dizer, a história da tecnologia de produção do ferro gusa. Exato. A gente tem que ir fundo, tem que ver como as coisas chegaram onde estão. Profundo esse comentário do meu parceiro Edgar, você não acha? É mais profundo que os buracos que os antigos cavaram para obter o ferro. Ferro. Este é o tema do nosso programa de hoje. Você vai ver uma reportagem sobre a história da produção do ferro através dos tempos, até chegar a ser um dos principais materiais da vida moderna. Uma história que vai do buraco no chão ao alto forno. Os pioneiros da indústria do ferro viveram há uns 1.700 anos antes de Cristo. Foram os hititas, um povo lá do Cáucaso. Para produzir o ferro, os hititas faziam um buraco no chão e dentro dele aqueciam a mistura de minério e carvão vegetal. O resultado da mistura era uma massa que os hititas batiam para eliminar as impurezas e depois forjavam. Com esse processo, os hititas viraram grandes fabricantes de armas, como punhais, espadas e armaduras, que faziam grande sucesso nas arenas e nas formidáveis batalhas do mundo antigo. Depois do buraco dos hititas, a indústria siderúrgica no mundo antigo deu mais um passo com o forno semi-enterrado. Nele eram colocadas as camadas de minerais de ferro e carvão. Foi aí que surgiu uma grande inovação: o sopro de ar de fole manual, que aumentava a combustão. É um sistema que, de certa forma, é usado até hoje por quem sabe fazer churrasco. A brasa era constantemente soprada pelo fole e a temperatura chegava até 1.200 graus. Assim, o forno semi-enterrado produzia uma massa pastosa de ferro, onde o oxigênio era eliminado por redução. Bom, para você ter uma ideia de como o uso do ferro foi aparecendo em diversos países através dos tempos, fique por dentro. Depois dos pioneiros hititas, que dominaram a produção do ferro no Cáucaso, em cerca de 1700 a.C., o ferro foi aparecer no Egito e na Grécia em torno de 1100 a.C. Depois, ali onde hoje é a Áustria, por volta de 900 a.C., e onde viria a ser a Itália, cerca de 600 a.C., e nos territórios hoje ocupados pela Espanha, França e Suíça, aí por 500 a.C. Tudo
Tudo que você está vendo neste programa está lá no seu livro de materiais do curso profissionalizante. Não se esqueça de estudar e de fazer os exercícios. Aí você vai ver que o passo seguinte na evolução da produção do ferro no mundo antigo foi a elevação das cubas acima do solo. Com as cubas acima do solo, a combustão era ativada por foles movidos a energia hidráulica. Essa energia também movia os martelos usados para bater o metal que saía do forno. É mole? Não devia ser mole para aquele pessoal na época antiga produzir o ferro mesmo, hein, Neuza? É, mas quando veio a Renascença na Europa, aí pelo século XIV, tudo começou a melhorar, não foi? Olha, pelo que eu sei, o grande avanço naquela época foi na parte dos fornos. Os europeus, no início do século XIV, já conseguiam temperaturas elevadíssimas nos fornos. Sabe o que foi que ajudou o pessoal, naquela época do século XIV, lá na Europa, a conseguir temperatura bem mais alta nos fornos? Foi esse negócio de insuflar ar. Com isso, eles conseguiram uma temperatura mais alta. Com a temperatura mais alta, conseguiram fazer o ferro absorver o carbono. E com o ferro absorvendo o carbono, conseguiram fazer com que ele saísse líquido do forno. É mole? Nessa época, no século XIV, começou mesmo a fundição. Quer dizer, aquele ferro que eles produziam naqueles fornos saía líquido e depois que endurecia, podia ser derretido de novo para ser vazado em moldes. Compreende? Era o começo tanto do alto forno quanto da fundição. E com o alto forno, o que foi que aumentou também, além da temperatura? Hein? Quem respondeu produtividade acertou em cheio. O alto forno não só aumentou a produtividade, como também permitiu a introdução de novos processos de produção, como esses que você vai ver agora. Os novos processos que surgiram na história foram a trefilação e a laminação. Você vai conhecer de perto a laminação com uma reportagem especial lá na COSIPA, que é a Companhia Siderúrgica Paulista. Vamos conversar agora com o Marcos, que é engenheiro de processo. Marcos, explica pra gente como é o processo por laminação. A laminação consiste na conformação mecânica dos metais para a obtenção de perfis, chapas e bobinas. No nosso caso, a linha é de laminação de produtos planos. Obrigada. Vamos ver agora como é a laminação em outras palavras. Na laminação, o material é transformado em chapas. A laminação, assim como a trefilação, é um processo obtido por conformação mecânica. Muito interessante, Edgar, muito interessante. Valeu a pena mesmo estudar a história da coisa, a evolução da produção de metal através dos tempos, né? Não falei que ia ser legal? Falou, Edgarzinho, falou mesmo. Só que a gente esqueceu de ver uma coisa. O quê? O problema ecológico, meu amigo. Eu lembro de ter visto isso num livro um dia. Todos aqueles fornos funcionavam a carvão de lenha. Você já imaginou o que isso significa? Significa que eles queimaram lenha de florestas e mais florestas naqueles fornos. Isso mesmo. E com o tempo começou a faltar madeira. Até que no século XVIII, na Inglaterra, eles acabaram descobrindo o coque. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o coque. E você, já tinha? O coque é um combustível sólido, feito através da destilação do carvão mineral. Com o coque, ficou mais fácil alimentar o alto forno, para a produção do ferro gusa. Tudo bem, Neuza, tudo bem. A gente já ouviu um monte de coisa sobre a história da produção do ferro gusa. Mas eu pergunto, e hoje? Como é que fica a produção do gusa? Olha, pelo que eu andei vendo, os altos fornos de hoje são enormes. Eles têm até 35 metros de altura. 35 metros de altura. Hoje em dia, esses altos fornos ficam dentro de grandes complexos industriais, chamados usinas siderúrgicas. Agora você vai conhecer uma delas. Uma companhia siderúrgica como a COSIPA produz cerca de 4 milhões de toneladas de aço por ano. Ela tem 2 alto-fornos, o maior deles com capacidade para 6.200 toneladas de ferro gusa por dia. O alto forno é o principal equipamento para a produção metalúrgica do ferro. Ele é construído com tijolos, mas tem uma carcaça protetora de aço.
Os tijolos que formam o forno por dentro são refratários, quer dizer, aguentam firme a grandes temperaturas. Vamos conhecer agora as seções de um alto-forno. Um alto-forno tem 3 zonas fundamentais. O fundo é chamado de cadinho, a segunda seção é chamada de rampa e a seção superior é chamada de cuba. O gusa é depositado no cadinho. Aqui, as impurezas são separadas do metal. Depois, já na rampa, acontece a combustão e a fusão. O ar, que é soprado sob pressão, facilita esses processos. Aqui na cuba é que são adicionadas as cargas de minério de ferro, carvão e calcário. A cuba ocupa mais ou menos 2/3 da altura de um alto-forno. Um alto-forno como este passa a vida toda fundindo metal a milhares de graus centígrados. Você sabia que alguns alto-fornos brasileiros trabalharam sem parar durante mais de 40 anos? Acredite se quiser. Agora, você sabe o que acontece por dentro desses altos fornos da Cosipa que continuam produzindo? Você já conhece as 3 seções. Agora vamos ver como é a química da coisa. Quando o minério de ferro, o coque e os fundentes são introduzidos na parte superior da rampa, olha só o que acontece. Os óxidos de ferro sofrem redução, quer dizer, o oxigênio é eliminado do minério de ferro. O carbono é incorporado ao ferro líquido, as impurezas do minério se derretem e o gusa se funde. Com todas essas reações químicas e mais algumas que você vai estudar no seu livro, é que se produz o ferro gusa numa usina siderúrgica. Para quem quer estudar mecânica, vale a pena conhecer melhor sobre o funcionamento de um alto-forno. Alto-forno. Esse aqui é o fogão, a cozinha de uma siderúrgica. É isso mesmo, Neuza. Mas a gente precisa estudar mais sobre o alto-forno. O que acontece nessa panela gigante. Por exemplo, a zona de fusão, os óxidos, os fundentes. Bom, isso a gente estuda no livro, né? Mas agora o mais importante é você conferir a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você viu como evoluiu a produção do ferro através da história. Você viu como tudo começou, com os primeiros fornos há 1700 anos antes de Cristo. E acompanhou a evolução dos fornos com a introdução dos foles e outras inovações tecnológicas, que proporcionaram um aumento cada vez maior da temperatura dos fornos, até chegar nos altos fornos no século XIV. Você viu também tecnologias de conformação do aço, como a laminação. E acompanhou a origem da produção do coque, um mineral que, junto com o carvão vegetal, é usado como combustível dos altos fornos. Assim como viu todos os passos e algumas reações químicas que acontecem lá dentro de um alto forno, numa moderna usina siderúrgica. Pois é. Quem imaginaria que por trás de peças como essas houvesse tanta história, tanto trabalho, tanta tecnologia? É, meu filho, isso é que dá a gente fazer o telecurso. A gente fica mais esperto, mais interessado, mais atinado para as coisas do mundo. Olha, a nossa teleaula acabou. Agora é livro na mão, hein? Na próxima tem mais. Até!